Bom dia, gente. Agora sim faz de aula de... Vamos lá, gente. Seguinte, estava aqui falando com o Henrique, né? E aí, como vocês estão? Digam aí para mim. Quero saber o que ele falou comigo sobre. E aí, o que vocês estão sentindo? Qual a sensação de vocês em relação ao momento? Achando que a carga está pesada? Ele falou também preocupação em relação ao Enem. E aí, ele falou isso, eu quero saber também de vocês, assim, a gente está seguindo muito rápido, né, o conteúdo aqui, está sendo muita informação por aula, vocês estão conseguindo estudar direito, sei lá. Me falem aí, por favor, gente, quero saber, antes da gente começar a aula. Tá sendo muito difícil para mim fazer isso sozinho. Tá. Assim, realmente, o data que está marcada ainda, né? Eu não concordo, né? Eu acho que tem que adiar, né? Assim, a gente aqui, vocês, por exemplo, estão sendo privilegiados, né? Porque vocês ainda estão tendo essas aulas, obviamente, né? Não se aproxima, né? Do que seria presencialmente. Não se aproxima de forma alguma, né? Mas, assim, vocês ainda estão sendo privilegiados. O grande problema é que, realmente, vocês estão vendo todo o conteúdo, né? Que normalmente faz que vocês veem, né? E, assim, vocês têm que estudar o resto todo em casa. O que eu posso fazer, que a gente pode fazer para tentar facilitar um pouquinho, vamos dizer, é toda semana, então a gente tirar realmente 15 minutos para corrigir alguns exercícios, fazer alguns exercícios juntos. Então, o que a gente pode fazer a partir de agora, tá? A gente vai, então, vamos lá, gente, olha só, a partir de agora eu estou definindo isso daqui. Vocês, né, vão sempre fazer os exercícios conceituais do módulo, tá? Então, a semana vocês vão fazer os exercícios do módulo 12. Na semana que vem, acabou a aula, a gente vai voltar para uma nova chamada e aí a gente vai fazer esses exercícios juntos, corrigir esses exercícios juntos por 15 minutos. Então, isso é certo agora, tá? Toda a aula agora, toda semana, vai ter os 40 minutinhos e aí depois mais uns 15 da gente corrigindo, fazendo os exercícios para ver se isso pode melhorar mais ainda, tá bom? Então a gente vai decidir isso, a gente vai combinando mais coisas e aí vocês vão me falando o que vocês acham interessante da gente fazer também, tá? Milena, você está falando do boleto do Enem. Você não recebeu ainda? Então, provavelmente, você tem que ver vocês têm que ver no perfil de vocês, né, na inscrição de vocês, no próprio site do INEP. Agora, sobre o Enem, né, não sei se algum de vocês pretende fazer o Enem digital. Eu recomendo seriamente que vocês não façam o Enem digital, tá? Porque, né, o primeiro exame da UERJ mudou a data, né? Foi adiado, como vocês devem saber. Eu não sei se o exame discursivo, né, a segunda fase da UERJ, vai mudar a data também. Se não mudar a data, a segunda prova do Enem digital
vai cair na mesma data do exame discursivo da UERJ, tá? Então, quem optar pelo Enem digital vai ter que deixar de fazer ou o Enem ou o exame da UERJ. Eu não recomendo fazer o exame digital, tá? Mas assim, o escrito vai ser melhor fazer o escrito, tá? E assim, eu acredito que o Enem ele vai ser ainda adiado, né? Por conta de uma série de pressões. Mas é bom evitar o choque entre o Enem digital e a data da UERJ, tá? Mas vamos seguindo e a gente vai tentando aliviar isso aí para vocês. Então a gente combina isso que eu falei com vocês, tá? Para a semana que vem. Então a gente vai fazendo isso, tá? E aí, vamos aqui seguir para a nossa aula. E eu vou tentar fazer, tá? Não vou tentar falar tudo que eu tenho para falar hoje com vocês. Vou tentar dar esse alívio, essa segurada, para a gente falar as coisas com calma e não ficar sobrecarregando vocês, tá bom? Vamos lá, gente. Seguinte, olha só. Na aula de hoje, a Letícia tinha perguntado se eu tinha falado sobre a primeira e a segunda. Não, só falei da primeira, tá? Quando a gente for falar da segunda, a gente vai falar. Quando a gente for falar dela, tá? Estão me ouvindo? Não sei porque aqui caiu do nada. Quando a gente for falar dela, a gente vai... Caiu do nada aqui, não sei porquê. A gente vai falar dela no contexto sobre a primeira revolução, tá? A gente falou da primeira revolução industrial e a segunda a gente vai falar no contexto de imperialismo, tá? Então vai ser um pouquinho lá mais para frente, talvez na apostila 4, tá bom? Mas aí vamos lá falar agora em relação... Se não tem apostila, vou anotar aqui. Vou anotar aqui para falar com o Breno. Tá, então anotei aqui já. E aí, hoje a gente vai falar sobre o iluminismo. O seguinte, vamos lá. Quando a gente vai falar de iluminismo, gente, a primeira coisa que eu botei aqui para vocês é para falar para vocês que vocês são seres sem luz, né? Como assim vocês são seres sem luz? O termo aluno, tá, gente? Ele, se a gente pegar o significado dele, a gente vai ver que o A significa ausência e o luno, ou lumine, porque luno vem de lumine, do latim, significa luz, tá? Então, quando o termo aluno surgiu, ele surgiu com a ideia de que vocês, no momento, vocês, eu também sou aluno, né? Eu faço pós, nós somos seres sem luz, tá? Então começa a surgir com aquela ideia de que o aluno é um ser sem luz, que o aluno é um ser que vive no reino da ignorância, tá? E como ele vive no reino da ignorância, existe a figura do professor, que é um ser dotado de luz, que vai transmitir o conhecimento e, consequentemente, vai transmitir, né, a luz, vai tirar as pessoas da escuridão e vai levá-las, né, em direção à luz. E aí, reparem só o seguinte, talvez vocês já tenham visto, tá, alguma sala, né, com um tablado. Eu botei essa imagem dessa sala aí, que foi a imagem que eu achei na internet, mas geralmente as salas de aulas nas escolas, nas universidades, eu lembro que quando eu estava lá na UF, as salas da UF também todas tinham tablado, né? As salas têm tablado, né? Hoje em dia se discute muito, né, a questão da existência do tablado ou não, né? Mas lá no início, bem lá no início, né, do surgimento das escolas, surgiu o tablado porque mostrava que o professor, tá, ele era um ser que estava acima dos alunos. Então, o professor ele ficava mais no alto, né? E aí, quando ele ficava no alto, ele estava mostrando
que ele estava irradiando conhecimento para as pessoas. Então, entendia-se a ideia antigamente de que o aluno ele não sabia de nada efetivamente. Só o professor podia ensinar o aluno, né? Hoje em dia, né, isso mudou absurdamente, tá? Existe a concepção de que o aluno ensina para o professor e o professor ensina para o aluno. É uma relação, né, de mão dupla que existe. Só que existe essa discussão ainda. Em muitos locais defendem a retirada, né, dos tablados, essas coisas como um todo. Eu concordo com a ideia de que o tablado é mais um recurso pedagógico, porque dependendo das salas, os alunos que ficam lá atrás, eles não conseguem enxergar o professor, né? E aí pode ser que o aluno ele tenha alguma deficiência na audição, então ele consiga fazer a leitura labial, então isso permite com que todos os alunos possam, né, acompanhar o que o professor está falando. Mas por que eu estou colocando isso como de tablado, essas questões como um todo, tá? Porque o iluminismo, a ideia do iluminismo é mais ou menos isso daí, de tentar, né, levar a luz, de tentar levar o conhecimento para as pessoas, levar o conhecimento para a sociedade, né? O iluminismo ele vem com essa visão, tá? Não à toa, né, não sei se vocês já ouviram, né? Na nossa sala do ano passado tinha, exato, isso aí, né? Ela tinha. E aí eu acho que aquilo ali serve muito mais, né? Eu concordo com a ideia de que aquilo ali é um recurso pedagógico para facilitar com que as pessoas vejam o professor, né? Porém, antigamente, né, bem antigamente, existia essa ideia que eu coloquei de que, né, o professor é o ser iluminado e os alunos eram seres sem luz, na qual eles estavam recebendo o conhecimento por parte do professor. O Kant e o iluminismo também vem com essa ideia. Quando perguntado sobre o que era o iluminismo, o Kant ele vai explicar da seguinte maneira, ele vai explicar da seguinte forma, como eu coloquei aí. Ter coragem para utilizar seu próprio entendimento e pensar por conta própria. Então, o que a gente pode entender como iluminismo? A gente pode entender justamente essa ideia que o Kant está querendo colocar. O Kant tem um texto dele que é o que é o esclarecimento. É o nome do texto, né? Ele vai explicar o que é o esclarecimento. O que é uma pessoa esclarecida? Hoje, a gente coloca que uma pessoa esclarecida é uma pessoa que tem acesso ao conhecimento, que conhece das coisas, né? Que tem estudo, né? Porém, o que é esclarecimento para o Kant, que a gente vai colocar, é quando a pessoa ela tem conhecimento, mas ela toma ações, ela faz, né, as suas ações, ela tem os seus pensamentos por conta própria. Então, repara, né, é muito cômodo para a gente tomar ações e falar que essa ação foi de acordo com o que alguém tinha falado para você. Então a pessoa chegou e falou o seguinte, faz isso daqui, que se isso daqui você fizer, vai tirar a tal solução, né? Então você está agindo de acordo com o que uma pessoa fala. Por quê? Quando você faz isso, você tira a responsabilidade de você. Então, se der algum erro, você vai chegar e vai falar, aquilo ali é culpa daquela pessoa, ela que falou para fazer isso, tá? Então, para a gente, o ser humano, é extremamente cômodo tomar ações conforme outras pessoas falam para a gente, conforme a fala de outras pessoas, porque a gente tira a nossa própria responsabilidade das ações. O Kant fala, então, que quando a gente faz isso, você não é uma pessoa esclarecida, porque você não está tendo, né, a sua própria visão. Você não está tomando ações, determinadas ações, com seu próprio pensamento. Não. Você está tomando ações com pensamentos de outros. E aí o Kant chega e fala o seguinte, para você ser uma pessoa esclarecida, para você ser uma pessoa iluminada, você precisa ter coragem de utilizar o seu próprio entendimento e pensar por conta própria. É o que ele vai falar com a ideia do sapere aude, ou seja, busque conhecimento, busque saber. Então, o iluminismo ele vai vir como um movimento, ele vai vir como uma ideologia na qual ela vai pregar justamente isso. Busque conhecimento, busque saber, saia da escuridão, saia das trevas e vá em direção à luz do conhecimento, tá? Esse movimento, ele vai surgir lá no século XVIII, ou seja, entre 1701 e 1800.
o auge do movimento iluminista vai ser justamente ali. Só que, para a gente falar do iluminismo, a gente precisa falar, né, do que vai vir antes dele, né? Ou seja, a gente precisa falar de algumas coisas, né, que vão vir antes dele. Como que vai chegar naquele momento na qual o iluminismo ele vai surgir e vai ganhar força? É isso que a gente começa e a gente precisa falar, né, a partir de agora, tá? Então vamos começar a falar um pouquinho justamente nisso. Primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: durante o século XVII, ou seja, lá entre 1601 e 1700, a gente vai observar que novas formas de pensar o mundo, elas vão começar a surgir, tá? Essas novas formas de pensar o mundo que vão começar a surgir, elas vão derivar, tá, basicamente, de um processo de fortalecimento da ciência, tá? Como assim? Como que a ciência ela vai se fortalecer em si? Como que a ciência ela vai se fortalecer efetivamente, tá? O que a gente vai observar? No século XVII, a gente vai ver alguns processos como as grandes navegações, o processo de colonização, as reformas religiosas que a gente já colocou. Então, aqueles processos que a gente já falou em algumas aulas passadas, tá? Esses processos que vão acontecer, eles vão fazer, tá, com que surja uma nova mentalidade na sociedade. Então, o que a gente está observando? Que com as grandes navegações, com a colonização e com as reformas, uma nova forma de pensar, ou seja, um novo pensamento, ele começa a crescer, ele começa a se intensificar na sociedade europeia, tá? E isso fica cada vez mais forte quando o Renascimento ele vem e fortalece. Ou seja, tem todos esses processos, surge uma nova mentalidade. E aí, quando vem o Renascimento com força, e aí o Renascimento vem com aquela ideia, né, de retorno ao clássico, vem com aquela ideia, né, de valorizar o humanismo da época antiga, a gente vai observar que esses dois aspectos eles vão se juntar, eles vão se unir, e aí isso vai fazer com que cada vez mais toda aquela estrutura existente na sociedade da época comece a perder força. E qual era a estrutura existente na época? Era aquela estrutura ainda muito marcada pela ideia da medievalidade, né? Ou seja, da política relacionada, né, à religião, né, na qual a religião era a grande detentora de saber. Então, essa nova mentalidade associada, né, ao renascimento humanista, isso vai trazer novas maneiras de se pensar a sociedade em si. Quando a gente vai observar isso, tá, a gente tem que deixar claro desde já que esse pensamento renascentista, essa nova mentalidade e a ciência se fortalecendo, ela não tem o objetivo de rivalizar com a religião, tá? Então, guardem isso na cabeça de vocês. Essa nova mentalidade renascentista e cientista que surge, tá? Ela não tem objetivo algum de rivalizar com a religião predominante na sociedade, tá? Então, não tem objetivo algum. Ela quer encontrar novas maneiras de pensar a realidade na qual eles estão inseridos, tá? Porém, tá? Quando essa nova maneira de pensar chega, isso, obviamente, vai gerar uma emancipação do homem, tá? Mas essa emancipação do homem não é uma emancipação como um todo. Por que eu estou dizendo assim, não é uma emancipação como um todo? É uma emancipação da mentalidade. Então, o homem moderno, o homem pós-período renascentista, vai ser um homem que vai ter um intelecto emancipado. Então, ele vai começar a pensar por conta própria, cada vez mais. Só que ele vai ter uma emancipação como um todo? Ele vai ter uma emancipação toda? Não. E por que ele não vai ter uma emancipação toda? Porque aquela estrutura de poder das monarquias absolutistas, né, de força da Igreja Católica, né, de predomínio da nobreza, de exploração dos camponeses, ainda vai se manter. Então, o que a gente está observando? Que com essas novas formas de pensar o mundo,
há uma nova mentalidade, há uma emancipação do homem. Só que essa emancipação do homem é só no campo da mentalidade, no campo do pensamento. Eles não conseguiram fazer com que, pelo menos até aquele momento, essa emancipação do intelecto deles consiga se materializar, né, na realidade prática, na questão política, né, na vivência deles efetivamente. Então a gente começa a observar, a gente consegue observar que houve uma mudança no pensamento, mas não houve em si ainda uma mudança estrutural. E aí a gente vai observar que a partir do século XVII, aos poucos, vai ocorrendo essa mudança na estrutura da sociedade. Assim que vem o Renascimento humanista, né, por exemplo, a gente vai notar que alguns filósofos naturais vão surgir. E aí aqui é um ponto extremamente importante da gente colocar. Tá? Quando a gente vai falar de Renascimento, quando a gente vai falar, né, das consequências do Renascimento, a gente geralmente coloca, né, que Copérnico, Giordano Bruno, Kepler, o Galileu Galilei, eles eram cientistas. Então, geralmente, a gente vai lá e coloca que eles eram cientistas, tá? É errado a gente falar isso? Não. Porém, quando a gente vai para a área da história, tá? Quando a gente está falando aqui de história, a gente não pode utilizar o termo cientista para se referir ao Copérnico, ao Giordano Bruno, ao Galileu Galilei, ao Kepler. A gente aponta, a gente chama esses caras de filósofos naturais, tá? Porque naquela época na qual eles viveram, século XVI e século XVII, não existia o termo cientista. O termo que eles utilizavam era de filósofos naturais. Aqueles caras que utilizavam da filosofia para buscar respostas em relação às coisas que aconteciam na natureza, às observações que eles viam na natureza. Tá? Então, repara, esses filósofos naturais, eles estão começando a fazer observações na natureza, eles estão começando a buscar as explicações em relação ao mundo, né, o que eles estão observando, né, na área da filosofia. Isso, em um primeiro momento, para a Igreja Católica, vai ser considerado uma afronta fora do comum. Fora do comum, porque eles estão conseguindo buscar explicações que a Igreja ela repudiava de todas as maneiras. Então, assim, a Igreja tinha explicações, né, sempre aquele exemplo bem básico, ridículo, né, por que a igreja, por que chove? Né? Ah, porque Deus quis. Né? O que os caras estão começando a fazer? Eles estão começando a buscar explicações científicas, explicações que você consiga, né, dar um argumento válido para aquilo ali. Né? Não explicações apenas metafísicas no campo metafísico, não. Você está conseguindo explicar de maneira racional, né, através de argumentos, através de um embasamento científico, através da observação, de onde estão vindo essas explicações. E aí, isso começa a ser um grande problema para a Igreja Católica. E começa a ser cada vez mais um grande problema para a Igreja Católica quando surge a figura, né, do René Descartes, tá? Que ele vai começar, o francês, né, o filósofo francês, ele é considerado o precursor, tá, do iluminismo. Então, toda vez que a gente vai falar de iluminismo, a gente obrigatoriamente tem que falar dele. Porque, para a área da história, a gente geralmente coloca que ele é o cara que dá o pontapé para o movimento iluminista. Como assim que ele vai dar o pontapé para o movimento iluminista? Vamos parar para pensar o seguinte aqui. Em 1637, ele vai escrever e vai publicar o do discurso do método. Nessa obra dele, ele vai falar a seguinte coisa para a gente. Ele vai falar que a obra é uma obra destinada aos dotados de razão. Esse ponto que ele fala que é uma obra destinada aos dotados de razão é um ponto que ele é essencial para a gente entender o que o movimento iluminista frente já vai querer colocar. Quando ele vem e coloca para a gente que é uma obra destinada aos dotados de razão, ele está falando que essa é uma obra que é para todos. Tá? Então, ele está colocando aqui para a gente que
A obra é para quem quiser ler, é para quem é dotado de razão, é para quem tiver interesse em ler aquela obra ali. Deixou de ser aquela ideia de que as obras, né, os livros, o conhecimento era apenas para um grupo, né, de pessoas, um grupo seleto, né, de seres iluminados. Não. Agora o conhecimento não é mais para um grupo seleto. O conhecimento agora é para quem tiver interesse. Então, não há mais aquele exclusivismo em relação ao conhecimento, em relação ao que o iluminismo está pregando para a sociedade, tá? E aí, dentro da obra dele, ele vai falar o seguinte, que toda a natureza deve ser um objeto de dúvida. Então, no discurso do método, tá? O Descartes ele vai falar assim para a gente, olha só, quem tiver conhecimento, quem tiver interesse em buscar o conhecimento, está apto a ler essa obra. E aí, dentro da obra, ele vai lá e coloca, ó, há de se duvidar de tudo, tá? Porque a gente tem que fazer uma separação entre o que é verdadeiro e o que é entre ilusão. O questionamento dele vai ser muito forte, principalmente a todas aquelas ideias que eram tidas como ideias tradicionais e sólidas na sociedade. Valores, crenças, né? Aquela ideia de uma tradição. Como assim uma ideia de uma tradição? Que o rei, ele é rei porque existe uma tradição da hereditariedade. O rei, ele é rei porque ele é o escolhido de Deus para ocupar aquele cargo. Então, o filósofo ele vai começar a trabalhar o seguinte, ó, vamos duvidar de tudo. A gente só vai encontrar o verdadeiro conhecimento, a gente só vai encontrar o verdadeiro saber a partir das nossas dúvidas. Se a gente duvidar do que se está sendo colocado aqui como verdade, né, a gente vai começar a pensar aquilo ali e vai chegar numa conclusão. E aí a gente consegue separar do que é verdadeiro e do que é ilusão. Por quê? Muitas das coisas que colocam para a gente, que colocam na nossa cabeça, né, podem ser ilusões para vender uma ideia de que quem está no poder tem que se manter no poder, tem que permanecer no poder, né? E aí vem a frase clássica que geralmente se coloca dele, né? Penso, logo existo, tá? O que ele quer dizer com isso? Se eu tenho dúvida, significa que eu estou pensando. Se eu estou pensando, eu existo. Então, ele começa a fazer justamente essa ideia para a sociedade. Ó, você tem que duvidar, porque se você está duvidando, você está pensando sobre essa questão. E se você está pensando sobre aquilo ali, você efetivamente está existindo, né? A sua existência na sociedade, né, ela está se fazendo válida efetivamente. Quando ele publica esse livro, e aí por conta das séries de tecnologias que já existiam na época, como a questão da imprensa, né, o pensamento dele começa a se desenvolver, começa a se espalhar para o continente europeu como um todo. Então, assim, a ideia dele de duvidar de tudo começa a circular nos debates intelectuais, nos grandes grupos de intelectuais da sociedade europeia, né? E aí, né, isso vai se transformando, esse pensamento dele, num método científico. Ou seja, ele cria um método de se fazer ciência efetivamente, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui o caso da história que a gente está trabalhando. É qualquer pessoa que pode chegar e escrever um livro de história, escrever algo sobre história? Sim, qualquer pessoa pode chegar a escrever, né? Um dos maiores livros, né? E aí quando eu digo maiores livros, eu digo na questão de vendas, tá? Não de que ele é bom efetivamente. Um dos maiores livros vendidos no Brasil hoje, nos últimos tempos, é o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, que é do Leandro Narlock, né? E é um livro que o Leandro Narlock, ele não é historiador. O Leandro Narlock é um jornalista. O livro dele é considerado de história? Para muitos é considerado história. Mas ele segue o método científico de escrever história? Não segue o método científico. Tá? Ele é um livro que tem uma série de problemas. Ele é um livro extremamente complicado. Tanto que quando alguém chega e pergunta, Lucas,
E aí, você recomenda ler esse livro? Eu falo, não, porque ele não é livro de história. Porque ele não segue nenhum rigor científico. Para você fazer história, para você escrever história, você tem que seguir um método, né, de escrever história, análise das fontes, né, você comparar essas fontes. Então, quando o René Descartes ele começou a trabalhar com esse pensamento dele de criar uma dúvida, né, dessa dúvida você seguir uma linha para você chegar naquele verdadeiro saber, naquele verdadeiro conhecimento, ele criou um método científico ali. E aí esse método científico, essa ideia de duvidar, obviamente, vai impactar as estruturas de poder da Europa. Por quê? Vai começar a se entender, naquele momento ali, que a partir do momento que eu vou ter conhecimento, que eu vou me tornando um ser iluminado e vou me dotando de razão, eu vou entender que todos os homens são individuais e iguais ao mesmo tempo. Como assim? Antes de eu não estudar, antes de eu não buscar um conhecimento, eu era um ser que não era iluminado e eu não tinha, né, o dote da razão. Então, eu não era dotado de razão, porque eu não tinha conhecimento para dar as minhas ideias de forma racional. Agora, com conhecimento, conforme eu vou buscando conhecimento, eu sou um ser mais iluminado, sair das trevas, da escuridão, da ignorância, eu entendo que todos nós somos individuais, mas nós somos iguais ao mesmo tempo. Então, todos nós aqui temos a nossa particularidade. Né? Eu sou diferente de cada um de vocês e por aí vai. Porém, as nossas diferenças têm que ser respeitadas. Porque nós somos indivíduos e todos os indivíduos têm que ter o mesmo direito de garantia de poder exercer as suas diferenças dentro da sociedade. E aí, quando os seres iluminados eles começam a ganhar essa ideia de que todos nós somos individuais, mas nós somos iguais ao mesmo tempo, isso vai bater de frente com o absolutismo. Né? Então, o absolutismo ele vai começar a ser cada vez mais questionado. Por quê? A principal ideia do absolutismo é pegar todo mundo e jogar no mesmo saco. Como assim jogar no mesmo saco? Pouco se importar com as diferenças existentes dentro da sociedade. Porque existe um único governante, que é um monarca, e esse monarca ele é absolutista, tá? Então, o monarca absolutista, ele vai governar a sociedade de uma maneira única. Ele vai pouco se importar com as diferenças existentes dela. E aí, esse cara, ele vai ter um controle total, como a gente já colocou. Ele vai controlar o judiciário, ele vai controlar o legislativo e ele vai controlar o executivo, tá? Então, a partir do momento que o iluminismo, as ideias, né, vindas do Descartes, ele vai ganhar força na Europa, isso vai impactar essas estruturas de poder. O que vai impactar com o absolutismo? Então, o que vai impactar com o absolutismo é justamente as ideias do René Descartes, tá? Então, todo aquele pensamento de um método científico, de duvidar de tudo, tá? Aquela ideia de que você, para ter um pensamento, um verdadeiro conhecimento, você tem que duvidar de tudo, isso vai fazer com que as pessoas comecem a questionar todas aquelas ideias que envolvem o absolutismo. Então, o que as pessoas vão começar a fazer? Pô, o poder do rei vem de Deus por quê? É justamente isso. Então, todo aquele pensamento de se basear na dúvida vai impactar diretamente o absolutismo. Porque Deus escolheu justamente aquele cara. Qual é a base que faz com que aquele cara seja governante ou não? Por que eu estou, né, na classe camponesa e por os burgueses, porque a nobreza me explora? Tem que haver uma explicação racional para aquilo ali. Então, conforme as ideias, né, do método científico vão se espalhando pela Europa, as pessoas começam a questionar cada vez mais a realidade na qual elas estavam inseridas. E aí, qual era a realidade na qual elas estavam inseridas? O absolutismo. Então, eles vão questionar toda aquela ideologia religiosa
por trás do absolutismo, todas as explicações que legitimavam o absolutismo, tá? Então, eles vão começar a colocar justamente essas questões, essas ideias como um todo, tá? Tranquilo, João, não tem problema não, tá? Espero que tenha resolvido. Então, a gente começa a observar justamente essas questões. E aí, o pensamento do René Descartes, ele vai ser o básico, a base para o movimento iluminista que vai surgir. Porém, tá? Não vai ser esse pensamento feito de forma isolada. Tá? Vão ter alguns outros pensadores que também vão dar a base, que vão dar o pontapé inicial para esse movimento iluminista surgir, para esse movimento iluminista crescer. Um desses pensadores vai ser nada mais, nada menos, tá? que o John Locke. Tá? O John Locke, ele vai começar a trabalhar com essa ideia também. O John Locke, dentro do pensamento dele, dentro da obra dele, ele vai criar a ideia, né? Ele vai continuar, não criar, né? Mas ele vai modificar aquelas ideias existentes já que tinham em relação ao contrato social. Lembra que a gente falou sobre o contrato social um pouco lá na frente, quando a gente fala do Bossuet, aquelas coisas como um todo, né? Agora, né, o John Locke, ele também vai trabalhar com a questão do contrato social. E ele vai falar o seguinte, ó, que o contrato social, que deve existir um pacto entre governo, tá? Então deve existir um pacto entre o governo e a sociedade. A sociedade, ela vai colocar um governante no poder. Só que esse governante, ele vai ter que ter como missão, ele vai ter que ter como função garantir os direitos naturais do homem. Então, quando ele chega ao poder, ele tem que garantir os direitos naturais do homem, para permitir que esse homem ele seja feliz. E aí, quais são os direitos naturais do homem? Vem a ideia, né, da propriedade privada, vem basicamente uma ideia de propriedade privada. Não vou me estender aqui, tá? Mas o John Locke, ele vem com aquela ideia, ó, deve-se fazer um contrato social e esse contrato social deve garantir os direitos naturais do homem para que ele seja feliz. E dentro desses direitos naturais do homem estava a ideia da propriedade privada. Então, o que a gente começa a observar? Que o René Descartes, o pensamento dele vem para abalar as estruturas de dominação do absolutismo monárquico, de você contestar aquela base de pensamento existente, né? Aquela base de pensamento existente dentro, né, do absolutismo, de aliança com a igreja, de hereditariedade dentro da sociedade. E, para completar, vai se unir, vai se aliar ao John Locke, que vai defender uma não interferência do Estado nessas questões. Então, o que o John Locke vai começar a fazer? Ó, o papel do Estado vai ser apenas de garantir a existência dos direitos naturais. Só. O Estado não tem que fazer mais nada. O John Locke vai colocar isso. Então, o John Locke, ele vai criar, nesse momento, as bases do liberalismo, na qual o iluminismo ele vai começar a surgir. Tranquilo até aqui, gente? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? E aí, né, na próxima aula, né, a gente vai começar a falar em si, a gente vai atrasar um pouquinho para o módulo 13, e a gente vai falar em si em relação ao iluminismo, tá? Mas diferenciar o liberalismo político do econômico, tá? Façam até agora os exercícios conceituais do módulo, que a gente vai fazer o que a gente falou na semana passada, nos 15 minutos seguintes. Vou disponibilizar hoje, agora, já vou colocar lá, tá bom? Vai desligar aqui já e já vou disponibilizar a aula para vocês, tá? Até façam os exercícios que a gente corrige na próxima aula. Tchau, gente. E a gente vai conversando melhor sobre tudo, hein? Eu vou ver para você, Camille, tá? Eu vou ver sobre a apostila. Fica tranquilo. Vou falar aqui agora.